Há cantos do nosso planeta com beleza incomparável, mas há um país que combina um cenário espetacular com tradições e eventos únicos, que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Uma terra remota onde, há alguns anos, foi descoberta uma vala comum perdida no meio da selva, o que reavivou lendas sobre tribos canibais que alguns acreditam ainda estarem à espreita nas sombras desse paraíso tropical. Um país tão extraordinário quanto seus costumes, onde alguns meninos são criados como meninas desde pequenos, a ponto de serem reconhecidos durante toda a vida como um terceiro gênero, chamado Vakazalewalewa. Neste novo vídeo Mundo Sem Censura, damos uma olhada mais de perto em Fiji, uma terra mágica e distante onde a beleza, o mistério e as tradições incomuns coexistem em perfeita harmonia. Fiji, uma nação insular paradisíaca com mais de 300 ilhas a meio caminho entre o Havaí e a Nova Zelândia, com vilarejos que proíbem o uso de chapéus ou óculos escuros, pois somente os chefes desses vilarejos podem usá-los. Uma região com uma cultura canibal tão latente, que contém museus com vitrines que exibem os sapatos de um antigo missionário, os únicos vestígios dessa prática misteriosa, ou lendas de chefes tribais que, segundo estimativas, consumiram mais de 1000 seres humanos. Uma realidade ancestral ainda sussurra das profundezas da selva, levando alguns a acreditar que nas partes mais inacessíveis de Fiji, tribos esquecidas ainda praticam esses rituais antigos, escondidos dos olhos modernos e protegidos pela mata impenetrável do paraíso. Um Éden de ilhas douradas, praias isoladas e selvas exuberantes que parecem saídas de um sonho. Lugares e motivos que você logo descobrirá e que fazem de Fiji a capital mundial do coral, com proibições surpreendentes, como tentar cortejar uma mulher de alto status, punível com a morte, e vilarejos ou tribos que ainda hoje permitem que os homens tenham várias esposas. Prepare-se para descobrir o paraíso oculto do Pacífico. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que descobrir Fiji conosco o surpreenderá. Vamos começar. Localizada no coração do Oceano Pacífico, Fiji é uma nação insular, composta por mais de 300 ilhas, das quais apenas um pouco mais de 100 são habitadas. Esse arquipélago, localizado entre o Havaí e a Nova Zelândia, é um paraíso de praias de areia branca, águas azul turquesa e selvas exuberantes. Um Éden que também guarda histórias fascinantes e tradições controversas que o tornam um destino cheio de mistérios e surpresas. Embora existam centenas de ilhas, a maior parte da população reside nas duas maiores e mais prósperas ilhas do país, Viti Levu e Vanuatu. A ilha de Viti Levu é o coração de Fiji, tanto econômica quanto politicamente, pois abriga a capital Suva e o centro turístico mais importante do país, a cidade de Nadi. Nadi é a sede do Aeroporto Internacional de Nadi, o principal ponto de chegada de turistas de todo o mundo. Nadi também serve como base para explorar as famosas ilhas Mamanuca e Asawa, famosas por suas praias paradisíacas, águas cristalinas e resorts de luxo, e possui o impressionante templo Sri Siva Subramania, o maior templo hindu do hemisfério sul, além de mercados vibrantes e a calorosa hospitalidade de seu belo povo. Vanuatu, embora menos desenvolvida, oferece um ritmo de vida tranquilo e um cenário montanhoso de sonho. Uma curiosidade surpreendente é que, apesar das ilhas geograficamente dispersas de Fiji, o transporte é surpreendentemente eficiente e o principal meio de transporte é o aéreo, principalmente hidroaviões e helicópteros, por mais estranho que isso possa parecer para muitos. Os voos domésticos operados pela Fiji Airways conectam as principais ilhas e dão acesso a destinos mais remotos, sendo a única maneira de chegar a lugares isolados onde o tempo parece não passar. Para os turistas, os voos de hidroavião ou helicóptero entre as principais ilhas de Fiji oferecem experiências inesquecíveis, mas são caros. Por exemplo, um voo panorâmico de aproximadamente 25 minutos custa cerca de $300 americanos por pessoa, enquanto excursões combinadas com navegação podem custar até $600 americanos. Por outro lado, os barcos e balsas são opções muito mais baratas,
com passes semanais para o passeio pelas ilhas custando cerca de $350 americanos. De qualquer forma, é melhor fazer viagens organizadas, pois há lendas ainda vivas nessas ilhas que falam da possibilidade de tribos temíveis escondidas nas selvas de algumas das ilhas. Uma curiosidade que você descobrirá em breve com mais detalhes. Mas antes disso, é bom saber que, em Fiji, o rugby é mais do que um esporte. É uma paixão nacional que une todo o país. A equipe nacional, conhecida como Flying Fijians, obteve conquistas significativas no cenário internacional, principalmente no Rugby Sevens. Os fijianos ganharam medalhas de ouro olímpicas, consolidando sua reputação como uma das potências mundiais no esporte. É comum ver crianças e jovens jogando rugby em praias e campos improvisados, um reflexo de como o rugby faz parte da identidade e do orgulho nacional. A diversidade cultural de Fiji é outro de seus grandes ativos, especialmente a presença dos indo-fijianos, descendentes de trabalhadores indianos que foram trazidos para o país durante a era colonial britânica. Essa comunidade deixou uma marca profunda na religião, na culinária e nas tradições do país. Como resultado, o hinduísmo é uma das religiões mais praticadas em Fiji, e isso fica evidente nos impressionantes templos hindus, como o Sri Siva Subramania, que se encontram principalmente nas áreas com maior concentração de população indo-fijiana. Esses templos são mais do que locais de culto. São centros espirituais e culturais onde são celebrados festivais como o Diwali, o Festival das Luzes, e o Holi, conhecido por suas explosões de cores. A mistura de etnias e culturas de Fiji cria um equilíbrio delicado, mas fascinante. A população é composta em grande parte pelos Itaukei, que são os indígenas de Fiji, e pelos indo-fijianos, que trazem uma rica herança cultural. Cada grupo manteve sua própria identidade e tradições, criando um caldeirão de costumes, rituais e festivais que coexistem em harmonia. Mas em Fiji, esses são apenas dois dos muitos grupos étnicos que povoam as ilhas. Alguns com tradições e realidades centenárias, que são altamente controversas e extraordinárias. Isso tem muito a ver com o fato de Fiji nem sempre ter sido um paraíso como o conhecemos hoje. Por mais de 2.500 anos, as ilhas foram conhecidas como ilhas canibais, devido à prevalência do canibalismo. Uma prática profundamente enraizada nas crenças espirituais e sociais da época. Para os antigos fijianos, o canibalismo tinha um significado ritual e era uma forma de demonstrar poder, vingar-se e adquirir a força ou as qualidades do inimigo derrotado. Uma das histórias mais conhecidas desse período sombrio é a do missionário Thomas Baker. Embora inicialmente tenha sido bem recebido pelos nativos, sua sorte mudou quando ele acidentalmente tocou a cabeça do chefe da aldeia, um gesto que era considerado sagrado e tabu. Esse erro lhe custou a vida, tornando-o uma das vítimas de canibalismo. Hoje, um dos sapatos de Thomas Baker está exposto no Museu de Fiji como um testemunho silencioso dessas práticas antigas que ainda sobrevivem nas lendas de Fiji. Embora o canibalismo tenha sido erradicado com a chegada dos missionários cristãos no século XIX, as histórias de tribos escondidas nas profundezas das selvas de Viti Levu persistem. Alguns acreditam que nas partes mais inacessíveis da ilha, longe do olhar dos turistas e do mundo moderno, pode haver vilarejos onde essas antigas tradições ainda são mantidas em segredo. Uma realidade surpreendente que está profundamente ligada ao mistério de Fiji é a descoberta aterrorizante que ocorreu no ano de 2024, quando arqueólogos encontraram uma vala comum na ilha de Viti Levu, a maior e mais populosa ilha do país. Essa descoberta despertou fascínio e preocupação, pois sua origem permanece envolta em incerteza e debate. O mais intrigante é que os restos mortais encontrados no poço parecem datar do final do século XIX ou início do século XX, um período em que, em teoria, essas práticas rituais já haviam sido erradicadas com a chegada dos colonizadores europeus. Durante séculos, a guerra tribal em Fiji foi travada não apenas com armas, mas também com rituais canibais que eram parte integrante da vida espiritual e social dos antigos fijianos. Devorar a carne de um inimigo derrotado não era apenas um ato de dominação, mas também uma forma de adquirir sua força,
coragem e espírito, fortalecendo o guerreiro e sua tribo. Com a chegada dos missionários cristãos em meados do século XIX, essas práticas foram condenadas e proibidas, e a influência da colonização britânica impôs novas normas religiosas e sociais que transformaram completamente a estrutura cultural do país, fazendo com que essas realidades desaparecessem gradualmente, até serem consideradas extintas no final do século XIX. É por esse motivo que a descoberta dessa sepultura em Viti Levu reabriu debates e levantou questões inquietantes. Se as práticas canibais desapareceram há vários séculos, como se pode explicar a existência de restos humanos em um contexto tão recente? Alguns pesquisadores sugerem um massacre tribal desconhecido ou o resultado de um conflito regional esquecido. Outros propõem uma hipótese menos macabra, mas igualmente trágica. A epidemia de sarampo que atingiu Fiji em 1875, uma doença introduzida pelos colonizadores europeus que dizimou quase um terço da população. Na época, as comunidades não tinham os recursos e o conhecimento necessários para conter a disseminação da doença, e as fossas podem ter sido uma resposta desesperada à escala das perdas. No entanto, em meio a lendas e histórias locais transmitidas de geração em geração, há uma terceira teoria que aumenta o mistério da descoberta. Nas selvas mais impenetráveis de Viti Levu, longe do alcance dos turistas e exploradores modernos, os habitantes locais sussurram histórias de tribos ocultas que teriam se refugiado nos cantos mais inacessíveis da ilha. De acordo com essas histórias, disse que essas comunidades mantiveram vivas suas tradições ancestrais, incluindo práticas que o mundo pensava terem sido erradicadas há séculos. O passado colonial de Fiji teve um impacto profundo na cultura e nas tradições do país. No final do século XIX, as ilhas foram anexadas pelo Império Britânico, o que trouxe consigo a introdução do cristianismo e o fim de muitos costumes tribais. Os missionários condenaram práticas consideradas bárbaras e trabalharam duro para erradicá-las, práticas que até então faziam parte de cerimônias religiosas e rituais de guerra. Além dessas sombras de sua história antiga, Fiji tem uma atmosfera única, onde o real e o lendário se fundem com o paraíso, deixando uma marca indelével naqueles que se atrevem a explorá-la. Fiji é, sem dúvida, um lugar onde a natureza deslumbra em todas as suas formas. Conhecida como a capital mundial dos corais, seus recifes subaquáticos são considerados alguns dos mais belos e diversificados do planeta, atraindo mergulhadores e amantes do oceano de todo o mundo. Lugares como o Great Astrolabe Reef, Grande Recife Astrolábio, localizado ao largo da ilha Kadavu, oferecem uma experiência de mergulho inigualável, com águas cristalinas repletas de corais vivos e uma biodiversidade incrível. Nessas profundidades, espécies como tubarões de Recife, peixes papagaio azuis e arraias-mantas gigantes podem ser vistas deslizando graciosamente entre os recifes. As ilhas Yasawa, com suas águas azul turquesa e praias intocadas, são outro destino imperdível, onde é possível nadar ao lado de majestosas tartarugas marinhas em um cenário paradisíaco. Além dessas realidades, os mergulhadores e praticantes de snorkel em Fiji podem descobrir as mais maravilhosas paisagens subaquáticas, como jardins de corais, cavernas subaquáticas e quedas espetaculares, que oferecem infinitas oportunidades de exploração e fotografia subaquática. As surpresas naturais de Fiji não terminam em suas praias idílicas ou no vibrante fundo do mar. Na Ilha Beca, além do mergulho com tubarões, os visitantes podem testemunhar uma antiga tradição cultural. Cerimônias de caminhada sobre pedras em brasa, um ritual que simboliza a fé, a resiliência e a conexão espiritual com os ancestrais da ilha. Outras espécies únicas também habitam esse arquipélago, como a iguana de crista de Fiji, um réptil verde brilhante não encontrado em nenhum outro lugar do mundo, ou a flor Tajimoucia, uma planta trepadeira rara que só cresce nas florestas da ilha de Taveuni e é considerada uma joia natural. Com suas praias douradas, florestas tropicais exuberantes e espetáculos subaquáticos, Fiji é um destino único no mundo, ideal para quem busca mergulhar na beleza mais pura e selvagem do Pacífico.
Pensando na herança cultural e nas tradições únicas de Fiji, uma das realidades mais curiosas e controversas tem a ver com o terceiro gênero, conhecido como Vakassalewalewa. Essa particularidade cultural, presente nas aldeias tradicionais de Fiji, rompe os limites dos papéis binários de gênero e reflete a diversidade e a adaptabilidade que caracterizam essa nação insular do Pacífico Sul. No idioma fijiano, Vakassalewalewa significa literalmente a maneira de uma mulher. Esse termo se refere a pessoas que foram designadas como do sexo masculino ao nascer, mas que adotam papéis e expressões femininas ao longo de suas vidas. Desde cedo, essas crianças demonstram inclinação para tarefas e comportamentos tradicionalmente associados ao gênero feminino, como cuidar da casa, cuidar dos idosos ou organizar celebrações comunitárias. O que mais chama a atenção é que essa realidade não é imposta. Em Fiji, a decisão de criar uma criança como Vakassalewalewa decorre do respeito à identidade da criança e da compreensão de que cada membro da família desempenha um papel essencial no bem-estar coletivo. Se uma família tiver falta de filhas para realizar tarefas específicas, um filho pode assumir essa função, sendo reconhecido e respeitado por sua contribuição para o equilíbrio familiar. Os vilarejos tradicionais de Fiji, como Viti Levu e Vanuatu, são ambientes em que cada indivíduo é valorizado por suas habilidades e contribuições, e não apenas pelo gênero que lhe foi designado no nascimento. Os Vakassalewalewa ocupam um lugar especial nessas sociedades. São pontes culturais, capazes de transitar entre papéis masculinos e femininos e desempenhar papéis artísticos, educacionais e cerimoniais importantes. Em muitos casos, elas se tornam contadoras de lendas, guardiãs de tradições e figuras respeitadas nas celebrações da comunidade, especialmente nas danças e rituais que caracterizam Fiji. Ao longo da história, essa tradição permitiu que os Vakassalewalewa fossem símbolos de unidade, inclusão e respeito mútuo em uma cultura em que a família e a comunidade são fundamentais para a vida. O que pode parecer surpreendente ou até incompreensível para o visitante é visto em Fiji como uma expressão natural da diversidade de gênero e da riqueza cultural do país. Além do aspecto prático, no entanto, os Vakassalewalewa representam algo mais profundo, um testemunho da abordagem inclusiva que caracteriza as ilhas de Fiji. Enquanto no mundo moderno, as identidades são frequentemente categorizadas de forma rígida e binária, Fiji oferece um exemplo único de como as culturas podem abraçar e respeitar a variedade da expressão humana de forma harmoniosa e integrada. Neste ponto da jornada, gostaríamos de saber o que você acha dessa tradição dos Vakassalewalewa. Se você acha que tribos antigas e perigosas ainda podem se esconder nas selvas exuberantes, e se você ficou surpreso ao descobrir um aspecto tão singular da cultura de Fiji. Pause o vídeo e deixe seu comentário. Essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar explorando o mundo e trazendo a você as maravilhas e os segredos mais inesperados todas as semanas. Fiji não é apenas um paraíso de praias idílicas, recifes de coral e selvas exuberantes, mas também uma terra onde tradições antigas se encontram com a modernidade, oferecendo aos visitantes uma visão única e fascinante da diversidade cultural do Pacífico. Na história rica e complexa de Fiji, os relacionamentos e as tradições conjugais também desempenham um papel crucial na estrutura social dessas comunidades. É uma realidade que faz com que seja aconselhável nunca tentar cortejar uma mulher se você visitar uma cidade ou vilarejo fijiano com tradições ancestrais, por precaução, devido às graves consequências e ao perigo que isso pode representar. Essa realidade tem a ver com o passado tribal e com os costumes de Fiji, pois em alguns vilarejos havia restrições rigorosas, especialmente quando se tratava de mulheres de alto status. Nesses vilarejos, as esposas, filhas e favoritas dos chefes tribais eram consideradas intocáveis, símbolos de poder e linhagem, e qualquer homem que ousasse cortejá-las ou estabelecer qualquer tipo de relacionamento com elas enfrentava graves consequências, às vezes puníveis com a morte. Esse sistema não apenas protegia a honra dos chefes, mas também destacava a hierarquia e o status em uma sociedade
em que cada indivíduo tinha uma determinada função e precisava respeitar as regras para manter o equilíbrio da comunidade. Hoje em dia, embora se pense que as restrições ao casamento não existam mais como tais, é bom estar ciente desses costumes antigos para prestar atenção. Em alguns vilarejos tradicionais, persistem outras regras surpreendentes de respeito, que os visitantes devem observar com muito cuidado. Por exemplo, em certos vilarejos, os turistas não podem usar óculos escuros ou chapéus, pois esses itens são considerados símbolos exclusivos dos chefes tribais. Usá-los na frente da autoridade local pode ser interpretado como desonra ou desrespeito, o que pode levar a tensões ou conflitos desnecessários. Essas regras, embora possam parecer surpreendentes, são um testemunho vivo do profundo respeito que ainda existe pelos líderes tribais na cultura de Fiji. Outra das práticas mais controversas do passado de Fiji diz respeito às relações conjugais de homens de alto status. Durante séculos, na sociedade tradicional de Fiji, os chefes e líderes tribais tinham permissão para viver com várias esposas. Ter várias esposas não era apenas um sinal de riqueza e poder, mas também uma estratégia prática para fortalecer as alianças entre os clãs e garantir a estabilidade de suas comunidades. Cada casamento representava um vínculo que ajudava a manter a coesão social e, ao mesmo tempo, consolidava a posição do líder na hierarquia tribal. Com a chegada dos missionários cristãos e da colonização britânica no século XIX, essas tradições começaram a desaparecer. A influência cristã promoveu a monogamia como a única forma aceitável de relacionamento, o que transformou a dinâmica cultural dos vilarejos. A poligamia foi relegada a uma lembrança do passado, vista como um símbolo de outra época. Apesar disso, nas áreas mais remotas de Fiji, onde a modernidade mal tocou os costumes de seus habitantes, há rumores de vilarejos onde essas antigas práticas de casamento ainda podem estar presentes, embora de forma muito discreta e não oficial. O que acrescenta um toque ainda mais fascinante a essa realidade é a beleza única do povo de Fiji e as realidades escondidas atrás da selva densa. Em Fiji, os homens e mulheres dessas ilhas foram moldados por um ambiente natural privilegiado, pelo clima tropical e por uma vida ativa marcada pelo esporte, razão pela qual possuem traços que refletem a força e a harmonia de sua terra. A prática constante do rugby e de outras atividades físicas ao ar livre forjou corpos musculosos e atléticos, enquanto o sol, o mar e a vida ao ar livre deram aos fijianos uma aparência brilhante e saudável que é difícil de esquecer. As mulheres, em especial, são admiradas por sua elegância natural, seus rostos esculpidos por gerações de tradição e o caráter forte e resistente que caracteriza as comunidades da ilha. Muitas delas ainda mantêm costumes ancestrais, como o tradicional vestido sulu, um sarong que enfatiza a simplicidade e a atratividade de suas formas. Ao mesmo tempo, os homens de Fiji, conhecidos por seu vigor físico e natureza hospitaleira, representam uma mistura perfeita de força e cordialidade, algo que não passa despercebido aos visitantes das ilhas. Além da beleza natural deslumbrante de Fiji e de seu povo, ou de suas tradições culturais controversas, esse paraíso guarda fatos curiosos e únicos que o tornam um país fascinante. As tradições ancestrais continuam sendo uma parte essencial da identidade cultural do país. Um exemplo é a cerimônia de caminhada com pedras quentes, uma prática com mais de 500 anos de história que se originou na ilha de Beca e continua viva até hoje. Essa tradição, realizada pela tribo Sauau, simboliza a fé, a resiliência e a conexão espiritual com os ancestrais. Embora já tenha sido parte de rituais religiosos, hoje pode ser vista em vários hotéis e resorts, onde é mantida como um espetáculo cultural que surpreende tanto os habitantes locais quanto os visitantes. Com essa conexão com o fogo em mente, é interessante aprender sobre a culinária tradicional de Fiji e seu método característico de preparação de alimentos, conhecido como lovo pits. Lovo é uma técnica antiga que utiliza fossas subterrâneas cheias de pedras quentes, onde os alimentos, envoltos em folhas de bananeira ou de palmeira, são cozidos lentamente.
Essa técnica não apenas preserva os sabores naturais dos ingredientes, mas também lhes confere um sabor defumado e característico, tornando cada prato um verdadeiro deleite para o paladar. Outra das curiosidades mais marcantes desse arquipélago é sua posição na linha internacional de data, uma divisão imaginária que separa o presente do passado. Na ilha de Taveuni, conhecida como a Ilha Jardim, há um ponto onde você pode literalmente ficar com um pé na data atual e o outro no dia anterior. Uma experiência única que conecta os visitantes à magia desse canto do Pacífico. A combinação dessas realidades cria um ambiente único, onde o passado antigo ainda respira nos vilarejos remotos e se mistura com a vibrante vida moderna nas cidades. Entre todos os destinos em Fiji, há 2 lugares imperdíveis que encapsulam a beleza, a história e a cultura desse paraíso do Pacífico. O primeiro destino é Suva, a capital de Fiji e a cidade mais vibrante do arquipélago. Situada na ilha principal de Viti Levu, Suva é o centro econômico, político e cultural do país. Ao caminhar por suas ruas, os visitantes encontrarão uma fascinante mistura de arquitetura colonial britânica, mercados locais movimentados e modernos shopping centers. Um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade é o Museum of Fiji, com uma impressionante coleção de artefatos históricos que contam a história antiga de Fiji, desde ferramentas usadas durante guerras tribais até o famoso sapato do missionário Thomas Baker. Suva também oferece uma cena gastronômica e os mercados locais, como o Mercado Municipal de Suva, são uma parada obrigatória para comprar frutas tropicais, especiarias e produtos artesanais. O segundo destino mais popular é o arquipélago das Ilhas Yasawa, um grupo de ilhas paradisíacas a noroeste de Viti Levu. Esse canto de Fiji é o epítome do paraíso tropical, com praias de areia branca, águas cristalinas e uma tranquilidade que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. As Ilhas Yasawa são conhecidas como um dos melhores pontos de mergulho e snorkel do Pacífico Sul. Suas águas são o lar de vibrantes recifes de coral repletos de vida marinha, de peixes coloridos a majestosas tartarugas marinhas e tubarões de recife que deslizam pelas profundezas. Um dos pontos mais visitados é a Sawa Ilau Cave, um lugar místico e mágico onde você pode nadar em piscinas naturais cercadas por paredes de calcário que parecem ter sido esculpidas pelos deuses. A essa altura, você provavelmente gostaria de saber como chegar a Fiji e aproveitá-la da melhor maneira possível. E se há ou não realidades para todos os orçamentos, então vamos lá. Em primeiro lugar, para chegar a Fiji, o país está localizado no Pacífico Sul e é acessível por voos internacionais que aterrissam no Aeroporto Internacional de Nadi, a principal porta de entrada para o país. Há conexões diretas da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e alguns países asiáticos. E para a maioria dos visitantes, não é necessário visto se a estadia for inferior a 4 meses. Tudo o que você precisa é de um passaporte válido e um comprovante de saída do país. Em termos de segurança, Fiji é um destino bastante seguro para os turistas. Os habitantes locais são conhecidos por sua cordialidade e hospitalidade, fazendo com que os visitantes se sintam bem-vindos. Por outro lado, uma das melhores coisas sobre Fiji é que ela oferece opções para todos os orçamentos. Se estiver viajando com um orçamento limitado, é possível encontrar albergues onde uma cama em um quarto compartilhado custa cerca de $15 americanos por noite, o que faz com que seja um destino acessível também para mochileiros. No outro extremo do espectro, se estiver procurando luxo e conforto, há hotéis e resorts exclusivos, onde uma noite pode facilmente ultrapassar $1.000, com vilas particulares, piscinas infinitas e comodidades à beira-mar. O custo da alimentação também varia muito. Um jantar para 2 pessoas em um restaurante local pode custar cerca de $30 americanos, enquanto em um restaurante sofisticado, a mesma experiência pode custar mais de $200 americanos. A locomoção pelas ilhas é fácil e econômica. Ônibus e balsas locais são opções baratas que também permitem que você aprecie a paisagem marítima. Para economizar tempo, táxis e voos internos também são uma opção, embora sejam mais caros, como você viu no início do vídeo.
Como você pode ver, Fiji tem muito a oferecer tanto para os viajantes com orçamento limitado, quanto para aqueles que buscam uma experiência de luxo. Suas praias paradisíacas, a hospitalidade de seu povo e suas múltiplas opções de acomodação e transporte garantem que todos possam desfrutar desse destino adaptado às suas necessidades. Do Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e aproveitar Fiji, uma das joias mais fascinantes e belas do planeta. Se sim, não hesite em nos deixar um like e um comentário, pois é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você conteúdo interessante como este todas as semanas. Vídeos como este você pode ver abaixo para apreciar a beleza e as curiosidades de um dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele. Você vai gostar.